Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre dinâmica. Nós vamos abordar os tipos de força que vamos trabalhar no conceito dinâmico. Nós vamos falar aqui nessa aula sobre força-peso, força normal, força de tração, força elástica e, para finalizar, vamos falar sobre a força de atrito, beleza? Então, vamos lá pessoal, acompanhem comigo. Então, vamos começar com a força-peso. Todos nós estamos presos ao chão por causa da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra que nos puxa na vertical para baixo com a aceleração gravitacional. O peso é uma força, isso que é importante, tá, pessoal? O peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste, tá? Ou seja, a força-peso vai existir em qualquer corpo celeste, seja na Terra, Marte, Sol, todos os corpos que têm um campo gravitacional vai ter ali um objeto posicionado nas proximidades da superfície desse corpo celeste, vai ter a força-peso atuando sobre ele. Que tem sempre sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro desse corpo, beleza? Sendo m a intensidade da massa do objeto e g a da aceleração da gravidade, o seu peso é determinado pelo princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica, mais conhecido como a segunda lei de Newton. Tá certo? Então tá aqui, ó, segunda lei de Newton, onde a força resultante para este caso vai ser a força-peso, e aí eu vou representar pela letra P. M, que é a massa do meu objeto, tá aqui, lá do princípio fundamental da dinâmica, e a aceleração vai ser a aceleração gravitacional local, tá? Então, este G depende de onde eu estou tratando a força-peso, tá? Então, a Terra tem um valor, Marte tem outro valor, o Sol tem outro valor, certinho? Então, P é a força-peso, M é a massa do corpo e G a aceleração da gravidade no local, tá certo? Então, isso caracteriza a força-peso. Outra coisa que você precisa saber com relação ao peso é que ele trata-se de uma força. Muita gente confunde peso com massa e são coisas distintas, tá? Então, tenha isso em mente. Peso de um corpo é a força que a Terra exerce sobre ele. Portanto, massa é diferente de peso, beleza? E nós podemos, mais uma vez aqui a equação, obter o valor da força, peso, fazendo a multiplicação entre a massa vezes a aceleração gravitacional do corpo celeste que a gente está tratando. E obviamente que aqui, em muitos dos problemas, nós estaremos falando da Terra, beleza? Então isso aí é a força-peso. E aí você precisa ter em mente que força-peso é diferente de massa. Bem, galera, outra coisa que você precisa saber com relação à força-peso é fazer a representação esquemática dessa força quando aparecer uma situação problema, tá? Então você precisa lembrar que a força-peso é sempre vertical e aponta para baixo com relação à Terra, tá? Então, olha só, tomando aqui este nível como sendo a Terra, observa aí que nas figuras, o vetor que representa a força-peso sempre aponta vertical para baixo em todas as situações apresentadas, tá certo? Mesmo quando você tem aqui uma inclinação, a força-peso continua sendo representada vertical para baixo. Quando você tem um apoio aqui que está na vertical, a força-peso continua sendo representada vertical para baixo. Se você comprime aqui uma força fazendo com que o bloquinho, nessa situação aqui, estivesse preso no teto, né, com relação à Terra, a força-peso continua apontando para baixo. Então você precisa ter em mente que quando precisar representar a força-peso, você vai desenhar uma setinha que é vertical e aponta para baixo com relação à Terra, tá? Com relação ao solo, beleza? A próxima força que nós temos aqui
e que vai aparecer bastante para a gente é a força normal. O que é a força normal? A força normal é a força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, quando eu falo de força normal, eu estou falando, então, que há a necessidade de ter um apoio. E a força é chamada de normal porque essa força forma um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Então, tá aqui a força normal, ó, essa força forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Pensando em deslocamentos horizontais, tá? Ou mesmo falando no repouso, a força resultante vertical vai ser zero, porque nesse caso o módulo da força-peso é igual à força normal. Então você tem uma situação aqui, eu tenho um bloquinho apoiado numa superfície, esse bloquinho vai ter uma força para cima que é a força normal, ele vai ter a força vertical apontando para baixo, que é a força-peso, e nessa situação o módulo da força normal é igual ao módulo da força-peso, portanto, na vertical, a força resultante vai ser o vetor nulo, tá? Vai ser igual a zero, beleza? Então, isso só acontece quando eu estou falando em deslocamentos horizontais ou quando o meu objeto está em repouso. Olha a forma de representar a força normal. Aqui está o nosso lembrete. A força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um apoio, tá aqui a força normal, ó, formando aqui o meu ângulo de 90 graus. Em qualquer uma das situações, quando a força normal aparece, ela vai ser representada formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Neste caso aqui em específico, como não há apoio, a força normal não vai existir, beleza? Então eu preciso conhecer força-peso, preciso conhecer força normal. A próxima força que nós temos é a força de tração. Essa força é a força que é aplicada pelos fios, cordas, tirantes, cabos e etc., usados aí para puxar algum corpo, tá? Este fio, esta corda, esse cabo que nós vamos utilizar, ela vai ser considerada ideal, tá? Então meu fio vai ser ideal, a minha corda vai ser ideal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha corda vai ser inextensível, ou seja, ela não vai esticar, ela é flexível e a sua massa é desprezível, tá certo? Isso então vai caracterizar ali o nosso fio ideal, tá? A nossa corda ideal. Se precisássemos calcular a força de tração, a gente vai usar sempre a segunda lei de Newton, onde eu tenho que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí, quando eu estiver trabalhando com a corda, com o fio, essa força resultante vai ser a força de tração. Isso vai ser a massa vezes a aceleração. Então, mais uma vez, a segunda lei de Newton vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar para calcular, seja ela qual for a força, tá? Então, cada força de tração T é igual a M vezes A, tá? Então, nós vamos representar a força de tração pela letra T maiúsculo, beleza? Outra força importante é a força elástica, tá? Então, nós temos aí, ó, o cientista inglês Robert Hooke estudou as deformações elásticas, chegando à seguinte conclusão. Em regime de deformação elástica, a intensidade da força é proporcional à deformação. Aqui, então, está a expressão matemática que o Hooke desenvolveu. F é igual a K vezes X, onde essa minha força elástica vai depender do tipo de material que a minha mola é feito, tá? Então, aqui você tem essa constante que vai levar em consideração o tipo de material que a mola é feito, o tamanho dessa mola, tá certo? Aqui na posição A, nós temos a mola em equilíbrio, na posição de equilíbrio. Quando eu aplico uma força sobre essa mola, ela estica, tá? Estica de um tamanho que eu vou chamar aqui de X. E aí, essa força, ela é proporcional ao tanto que eu estico essa mola. Então, aqui na figura D, se eu dobrar a força, a mola estica 2 vezes mais, tá? Então, este X que aparece aqui, ele trata da deformação que a mola sofre, tá certo? Então, o quanto que ela é esticada
você pode esticar ou você pode comprimir, tá? Então, a força elástica é mais uma das forças importantes aí no estudo da dinâmica. Bem, agora vamos falar da força de atrito. O que é a força de atrito? A força de atrito, ela é uma força que vai aparecer a partir da compressão entre corpos, tá? Então, olha só, a força de atrito não existe sem a componente normal, tá? Tem que ter uma superfície de apoio. Ou seja, para que haja força de atrito, é necessário que haja uma compressão entre os corpos. A força de atrito tem sempre a mesma direção do deslizamento ou da tendência de deslizamento entre os corpos. É uma força de resistência ao movimento. E o atrito, pessoal, ele pode ser dividido em dois. Atrito pode ser chamado de dinâmico ou cinético, que é quando existe o movimento, ou atrito estático, que é quando o meu corpo está em repouso. Vamos lá fazer cada um dos atritos. Então, para começar, o atrito estático. Então, a força de atrito estático ocorre quando não há deslizamento entre duas superfícies. Será sempre contrário à tendência de movimento, tá? Essa força de atrito, ela sempre vai estar contrária à tendência de movimento. Então, olha só o exemplinho aqui. Eu tenho uma força aplicada a um bloquinho de massa M. Essa força aponta para a direita, ou seja, a tendência de movimento do bloquinho é para a direita, né? No sentido e direção da força que está sendo aplicada. A força de atrito é uma força que vai vir e vai se opor a essa tendência de movimento, tá? Seja aqui na horizontal, seja num plano inclinado. Então, olha só, a tendência do meu bloquinho aqui de massa M é descer aqui para a base do plano inclinado. Mas aí vai aparecer uma força de atrito que vai se opor a essa tendência de movimento. E como é que nós vamos obter o módulo dessa força? Essa força, a gente vai obter o módulo dessa força fazendo a multiplicação entre o coeficiente de atrito estático e a força normal. Isso aqui, pessoal, no caso em que eu estiver trabalhando na horizontal, beleza? Que é o que nós vamos fazer inicialmente, trabalhar na horizontal. E aí, nessa situação, o módulo da força normal vai ser equivalente ao módulo da força peso, tá certo? Então, dessa forma que nós calculamos a força de atrito estático. Então, vamos lá o exemplinho aí para aplicar o que nós acabamos de falar. No exemplo abaixo, o coeficiente de atrito estático vale 0,5 e a massa do bloco vale 10 kg. Usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força de atrito entre o bloco e a superfície para cada valor de F. Então vamos lá. Tá aí a minha superfície, meu bloquinho, eu tenho força-peso, força normal, a força F que vai tentar movimentar o meu bloquinho e em oposição vai estar a força de atrito. Então, aqui está a expressão que permite o cálculo da força de atrito máximo, tá? Como eu estou falando na horizontal, né? O meu bloquinho aqui está na horizontal, o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso, beleza? Então, nós vamos fazer aqui o cálculo da normal utilizando o cálculo do peso, que é m vezes g. Substituindo os valores, né, o coeficiente dado no problema é 0,5, a massa do bloco 10 e a gravidade 10, você vai obter que a força de atrito máximo é de 50 newtons, tá certo? Se eu fizer uma força aqui igual a 50 newtons, quando eu for determinar a resultante, que vai ser F menos FAT, essa força resultante aqui vai dar 0, beleza? Agora, se você fizer uma força maior do que 50 newtons, se F for maior que 50 newtons, aí o meu bloco vai passar a entrar em movimento, beleza? Então é importante aí que você saiba distinguir o atrito estático do atrito cinético ou dinâmico. Então vamos lá, força de atrito cinético. Ocorre quando houver deslizamento entre duas superfícies. Será sempre contrário ao movimento, também chamado de atrito dinâmico, tá? Então eu vou falar atrito dinâmico, atrito cinético, sempre que eu usar essas palavras eu estou me referindo a uma mesma coisa. Então olha só, tá aqui a minha superfície, meu bloco apoiado, tem a força peso, a força normal, a força F que vai movimentar o meu bloquinho e em oposição à tendência de movimento
está a força de atrito. Então, este bloquinho aqui ele vai tender a se movimentar na direção da força F. E aí, a força de atrito vai estar em oposição à tendência desse movimento. Tá? A força de atrito cinética é dada por FAT, onde eu tenho aqui o coeficiente de atrito cinético e a força normal. Tá? Mais uma vez, analisando essa expressão aqui para a horizontal. Tá? Nós estamos trabalhando na horizontal para determinar essa força normal. E aí, mais uma vez, ressaltar que o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. Beleza? Então, fica de olho aí. Porque a forma de calcular o atrito estático ou cinético, a estrutura da equação é a mesma. O que vai mudar é o coeficiente, que no estático é o coeficiente estático e no cinético ou dinâmico vai ter o coeficiente de atrito cinético. Tá certo? Exemplinho para facilitar a nossa vida. Um corpo de massa M igual a 5 kg é puxado horizontalmente sobre uma mesa por uma força F de 15 newtons. O coeficiente de atrito entre o corpo e a mesa é μc igual a 0,2. Determine a aceleração do corpo. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, pessoal. Tá aqui meu bloquinho, força peso, força normal. Aí eu tenho coeficiente de atrito cinético 0,2. A normal vai ser igual ao peso, que é igual a 50. Essa força aqui vale 15 newtons, tá certo? E primeira coisa, então, que nós vamos fazer, calcular a força de atrito, né? Nesse exemplo, ele quer que a gente determine a aceleração do corpo. Então, aqui em oposição está a força de atrito estático, certo? Vamos fazer, então, esse cálculo para que a gente possa calcular a força resultante e depois determinar a aceleração. Neste caso, a força resultante vai ser a força F menos a força de atrito. Então, para calcular a força de atrito, basta pegar o coeficiente de atrito cinético e multiplicar pela normal. Como eu estou trabalhando na horizontal, normal tem módulo igual ao peso, tá certo? Então, aqui vai ficar 0,2 vezes 50. A minha força de atrito, portanto, vai ser igual a 10 newtons, certinho? Aí eu vou determinar a força resultante. A força resultante vai ser a força F, que é 15, menos a força de atrito, que é 10. Portanto, a força resultante que atua no corpo, né, tem módulo igual a 5 newtons. E aí, para determinar a aceleração, eu vou pegar a força resultante e vou dividir pela massa. A força resultante é 5, a massa do bloquinho também é 5 kg, né? 5 newtons a força, 5 kg é a minha massa, e aí eu vou obter que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, certinho? Então, segundo a lei de Newton, vai ajudar a gente aí bastante para resolver problemas da dinâmica, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.